Por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27. Nosso tema de hoje é correndo para chegar, 100 metros rasos ou maratona, versus maratona. Vamos ler primeiro o texto bíblico. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pai, eu quero clamar ao Senhor por direção nesse momento, pedir ao Senhor que a reflexão em torno da Tua palavra seja frutífera, que ela traga aos nossos corações aquilo que vem do Teu coração para a gente, através das palavras de Paulo. Clamo ao Senhor pela minha utilização aqui, pela minha instrumentalidade. O Senhor conhece as minhas fragilidades e limitações. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Teu povo, e que nós cresçamos juntos em torno da Tua pessoa, em torno da Tua palavra revelada. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que me veio à mente quando eu vi o texto e vi o tema é: que tipo de corrida se assemelharia mais àquela proposta por Paulo nesse texto aqui? Seria uma corrida de 100 metros rasos, eu presumo que tem uma foto do Usain Bolt atrás de mim agora, chegando em primeiro lugar. Tem, Marcelo. Eu não vou olhar para trás, gente, vou resistir, senão vou ficar com torcicolo até o final da mensagem. Ele está controlando tudo lá e eu estou confiando que vai dar certo hoje, porque ele é melhor do que eu nisso. Seria, de repente, uma corrida de 100 metros rasos, ou seria uma maratona? E nessa foto que você está vendo aí, foi uma maratona de Moscou em 2013, onde 2 brasileiros chegaram respectivamente em 6º e 7º lugar, e tiveram um gesto bonito. São 2 atletas do Exército Brasileiro, chegaram de mãos dadas e cruzaram a linha de chegada juntos. Mas por questões protocolares, um chegou em 6º e o outro chegou em 7º. Qual seria a corrida que representaria melhor isso que Paulo ilustra aqui, essa ilustração que Paulo faz do texto dele? Nós vamos tentar responder isso ao final dessa mensagem. Antes, a gente precisa fazer uma digressão, a gente precisa entender o contexto em que Paulo colocou tudo isso aqui para a gente entender qual o significado, por que ele está usando uma ilustração de corrida, qual é a ideia que ele tem de trazer essa questão da corrida à mente para falar da vida cristã, da jornada cristã. E tudo começa, ou a gente precisa começar basicamente falando um pouquinho de Corinto, que é a cidade onde ficava a igreja para a qual ele escreve essa carta aqui. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, fica ali na península do Peloponeso, no sul da Grécia. Tem uma setinha branca indicando o lugarzinho onde provavelmente, ou onde a cidade está, e onde ficava a cidade de Corinto, a cidade antiga de Corinto. Corinto era uma cidade muito interessante, ou muito estratégica dentro daquele contexto onde Paulo viveu, naquela época em que Paulo viveu, naquela época em que a igreja foi plantada na cidade. A cidade fica num istmo, o istmo de Corinto. Tem uma foto aérea aí que mostra para a gente exatamente a parte menorzinha que liga a península ao continente. Agora tem um canal que atravessa, um canal de 6 quilômetros, que atravessa de um lado para outro ali. Mas na época de Paulo esse canal não existia. Eram 2 portos. Um porto ficava no Mar Egeu, ali a leste, porto de Cencreia, e o outro ficava do lado oeste, no Mar Adriático, porto de Lequel. As embarcações aportavam de um lado, elas eram colocadas em terra, eram puxadas por terra, por tração humana ou animal, eram colocadas, fundeadas de novo e seguiam viagem para ter que evitar de ficar fazendo o contorno ali da península. Isso encurtava a viagem, evitava riscos e tudo mais. Então, Corinto era uma cidade extremamente importante naquele contexto.
É uma cidade que tinha cerca de 600 a 700 mil habitantes na época em que Paulo esteve lá. Era uma potência, uma cidade comercial, viva, com uma cultura bastante pujante, mas tinha lá os seus problemas também. A situação, essa pluralidade cultural, para dizer assim, essa passagem de muita gente, de muito comércio, fazia com que Corinto tivesse alguns problemas, alguns vícios, algumas questões complicadinhas aí. No próximo slide que você vai ver aqui, tá? Você percebe aí, tem algumas informações, Corinto ele ganhou status de epicentro comercial do Império Romano e fama de luxúria, indulgência e vício. Tanto é que um dramaturgo grego chamado Aristófanes vai cunhar um termo com base no nome da cidade, Corinto, ele vai criar um termo chamado Corintiatsomai, ou, na verdade, desculpe, porque aqui está difícil, o grego aqui está complicado hoje. Corintianitsomai. É difícil falar, né? Se você conseguir falar isso até o final da mensagem aqui, eu te pago um café depois, tá bom? E eu treinei, mas hoje a língua travou aqui. Corintianitsomai, que significava viver a vida desregradamente. Era um termo que surgiu da palavra Corinto, ou seja, a vida do povo de Corinto é tão desregrada que gerou um termo para designar vida desregrada. E a degradação moral era tão grande que um dos ditados, um dos ditos da época, dizia que Corinto era o paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e o inferno para uma mulher decente. É bem atual, né? Bem atual. Muito bem, uma outra característica de Corinto eram os jogos. Corinto sediava os Jogos Istmicos, um dos 4 jogos que compunham os jogos do mundo antigo, as Olimpíadas. Nós temos aqui, eram 4 jogos, os Jogos Olímpicos, propriamente dito, eram feitos em Olímpia, em homenagem a Zeus, os Jogos Píticos eram feitos em Delfos, em homenagem a Apolo, os Jogos Nemeus, em Nemeia, em homenagem a Zeus também, e em Corinto, os Jogos Istmicos, em homenagem a Poseidon, deus do mar. O pessoal que assistiu Fúria de Titãs aí sabe quem são os caras, né? Zeus, Poseidon, Hades, aquele trio meio nervosinho de irmãos que não se entendem muito bem, filhos dos titãs, aquela coisa toda, enfim. Então, a cidade ela tinha uma cultura muito, muito plural, tinha muito problema de devassidão, de moralidade, mas ela também tinha esse contato com o esporte. Era muito comum isso para os coríntios. E Paulo vai usar esses elementos dentro das suas cartas, dentro do seu ensino em algum momento ou outro, como é o caso do texto que a gente está estudando hoje. Paulo esteve em Corinto por volta do ano 51, depois de Cristo. Você tem o registro dessa passagem de Paulo por Corinto em Atos capítulo 18, e ali ele inicialmente ele se associa a Aquila e Priscila, aquele casal que se torna muito amigo de Paulo, apoiadores do seu ministério, sempre com ele ali, tem uma amizade muito profunda, muito afetuosa. Ele permanece em Corinto por cerca de 18 meses, começa a pregar o evangelho numa sinagoga da cidade, daqui a pouco o pessoal se indispõe com ele, ele sai da sinagoga, mas ele não vai muito longe, ele vai para a casa ao lado da sinagoga e começa a pregar o evangelho na casa de Tício Justo. O próprio chefe da sinagoga crê também, e ele fica lá 1 ano e meio plantando aquela igreja, ensinando, e o povo de Deus, que se torna o povo cristão, o povo que se entrega a Jesus naquela cidade, se reúne inicialmente ali naquele contexto. Paulo sai, depois vai para Éfeso, continua, isso foi durante a sua segunda viagem missionária, ele sai, depois vai para Éfeso, fica um tempo em Éfeso, depois segue viagem. 3 anos depois, Paulo recebe informações de que as coisas não vão tão bem na igreja. Ele recebe relatos orais e recebe também relatos por carta, relatos escritos ali. E os problemas são tratados nessa primeira carta que nós temos, a carta de 1 Coríntios. Mas, em síntese, aqui, para a gente não ficar gastando muito tempo com isso, para você entender, porque isso faz parte do contexto que é necessário para a gente lidar com o texto de hoje,
havia inicialmente facções dentro da igreja. Havia a turma de Paulo, a turma de Apolo, a turma de Pedro, a turma de Jesus. E, basicamente, o que significava isso aí? Uma turma, era a turma de Paulo, provavelmente era a turma da doutrina, era o pessoal que se afeiçoava demais à doutrina. A turma de Pedro era a turma do poder. Lembra? Todo o ministério de Pedro, apostólico de Pedro, é marcado por eventos de ação sobrenatural de Deus. Então, muito provavelmente, esse pessoal gostava dessa questão dos sinais, era feito esse tipo de coisa. A turma de Apolo era a turma do saber, pessoal que gostava da intelectualidade dentro da igreja. E a pior turma de todas, provavelmente, era a turma de Jesus. Porque era a turma da liberdade. Não foi para a liberdade que o Senhor nos chamou? Sejamos livres. Sejamos felizes aqui e vamos viver a vida. Obrigado, Davi. Aproveitando aqui, deixa eu tomar uma aguinha. E Paulo está bastante preocupado com isso. É como se na nossa igreja aqui tivesse uma turminha que fosse do Paulo Moreira, outra turminha fosse do Marcos Amado, outra turminha do Netão, e assim vai. Marcos, pode ser que tenha gente que seja da tua turminha. Né? E todo mundo começa a falar, a minha turma é melhor. O Paulo é o cara, o Marcos é o cara, o Netão é o cara, o Jovaldo é o cara. E começa a haver atrito entre esse povo, como se Cristo, que nos une, estivesse dividido. E Paulo está fazendo uma pergunta retórica ali logo no começo da carta, dizendo, gente, como assim? Cristo está dividido? Há divisão entre nós? Como assim há facções? Como assim divisões? Não devemos estar todos unidos debaixo do senhorio dele? Ele mesmo até meio que se desqualifica ali para ser líder de facção. Olha, eu nem sei quantos eu batizei, vocês estão falando em meu nome, para com isso, eu não estou nem lembrando quantos foram que eu batizei, quantos foram que eu conduzi, que eu discipulei, eu não estou lembrado disso, eu nem estou preocupado com isso. Gente, isso é bobeira, não vai por aí não, que não vai dar certo esse negócio. Mas não era só isso. Ele vai trabalhar com problemas de facção, uma diferença amargurada entre o povo, como eu falei. A turma vai trabalhar com questões de moralidade séria dentro da igreja, confusão teológica, arrogância, individualismo, mau uso da liberdade cristã. Tudo, ou só tudo isso. E Paulo faz um diagnóstico muito simples. Qual é o problema por trás desses problemas aí? A imaturidade desse povo, a imaturidade dessa igreja revelava um estado de alienação, na verdade. Veja bem, não é que eles não fossem crentes, eram crentes, salvos por Jesus. Gente que passou pela cruz, que se arrependeu, que confessou seus pecados, que foi selado pelo Espírito Santo e vai para o céu, sim. Não tenha dúvidas disso. Mas era um pessoal que estava, de certa forma, alienado. A gente acabou de cantar uma música aqui que chama Essência, João Alexandre. E ela é baseada em que texto? Quem se lembra? 1 Coríntios 13. Esse era o centro, era o eixo, era a questão central para Paulo dentro dos problemas, ou que promovia os problemas da igreja. Uma alienação que demonstrava falta de amor. Falei, gente, vocês estão lidando com toda a periferia, vocês estão todos preocupados com a periferia da vida cristã. Mas no centro existe uma coisa chamada amor, e vocês não estão dando atenção para isso. Há uma alienação de vocês para com o próximo, que revela uma alienação de vocês para com o amor de Deus. A falta de amor de vocês com o próximo, em função das facções, divisões, intrigas, invejas, imoralidade, seja lá o que for, tudo isso está mostrando que está faltando esse contato central, essa nutrição do amor do Pai na vida de cada um de vocês. É por isso que ele fala a respeito do amor no capítulo 13. Porque ali ele vem tratando de todos os problemas. Ele vem mostrando, olha, isso não está legal, não precisa ser assim, não deve ser assado, faz dessa forma e tal. Mas eu quero mostrar para vocês que o eixo no qual tudo isso gira, o alicerce onde você fundamenta todas as decisões que eu acabei de mostrar para vocês, é o amor. Porque o amor, ele não perece. Tudo vai passar. Profecias vão passar. Uma série de outras coisas vão passar. O amor vai permanecer. Ele invade a eternidade. E é isso que precisa estar no centro da comunhão de vocês.
Só que essa alienação de vocês está mostrando que tem alguma coisinha faltando. A gente precisa trabalhar isso aí. Cuidado com esse negócio. Então é sobre essa alienação que ele vai falar e ele vai procurar corrigir especialmente ali em 1 Coríntios 13, que é a base dessa música que nós acabamos de cantar. Basicamente faltava maturidade nas relações horizontais da igreja ali, o eu, tu, que acabava revelando fragilidades na relação vertical, eu, Deus. Basicamente essa a questão aqui. Mas quero frisar para vocês, esse povo é povo salvo e selado pelo Espírito. São crentes. Ok? Não tenha nenhuma dúvida disso. Isso nos dá muita esperança. Porque se havia esperança para eles, há esperança para qualquer um de nós. Assim, avançando um pouquinho agora, ou começando a funilar a nossa discussão, quando a gente chega ali no capítulo 8, aliás, nos capítulos 8 a 10 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar justamente sobre o uso correto da liberdade cristã. Ele está falando especificamente sobre a questão da liberdade cristã. Vocês são livres em Cristo? Sim, vocês são. Vocês se lembram do que ele fala lá no capítulo 8? Talvez alguns se recordem. Ele vai falar da questão da carne sacrificada a ídolos. Há uma das perguntas, uma das dúvidas da igreja, a gente pode comer carne sacrificada a ídolos, Paulo? Ele falou, pode. O ídolo não é nada mesmo. Toma esse negócio, dá graça a Deus, come sem crise. Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Mas, tem um porém aqui para vocês. Lembre-se que nem todos conseguem lidar com isso bem. A gente trabalha com pessoas dentro da igreja que estão em momentos diferentes da sua compreensão, da sua maturidade espiritual. E se essa liberdade que você tem e quer exercer vai ofender os escrúpulos, vai magoar, vai deixar a pessoa numa situação de crise com Deus, então, por amor ao irmão imaturo, não coma carne. Você fala, vou deixar de comprar aquela picanhinha mais barata lá no mercado de Apolo para fazer esse final de semana, porque tem um cara lá na igreja que não consegue entender bem esse negócio. E Paulo fala, faz um churrasco de abobrinha. Ou como a Bela Gil fez um dia lá, e eu não sei se dá certo esse negócio, um churrasco de melancia, gente. Só a Bela Gil mesmo. Mas tem umas coisas legais que ela faz. Mas percebe? Gente, caminhe para uma opção que não vai escandalizar o seu irmão. Mas eu vou deixar de comer a minha picanhinha, Paulo. Vai, ok? Você pode viver um final de semana, um tempo sem comer picanhinha, maminha, fraldinha, ok, você já está ficando com fome, eu vou parar por aqui. O que ele está falando aqui é que o uso egoísta da liberdade cristã pode sim desencaminhar irmãos que são mais fracos na fé, e a gente precisa ficar atento a isso. O exercício da liberdade cristã, que causa escândalo ao irmão espiritualmente mais fraco, é um pecado contra a cruz. Ele vai falar isso aí lá nos versos 9 a 12. Ele falou, entenda isso. Se você não modular, se você não equilibrar, se você não exercitar a sua liberdade cristã de uma forma cuidadosa para quem é mais fraco espiritualmente que você está pecando contra Cristo. Isso é muito sério. É muito grave. Paulo está falando, vocês estão entendendo, gente? Não usa da liberdade para fazer alguma coisa errada. Essa é a ideia aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso funciona na prática. É um exemplo simples, mas ele é muito interessante e até, de certa forma, engraçado. Um amigo nosso que é pastor conta que um determinado ano na igreja dele, a sociedade de senhoras da igreja quis fazer uma decoração de Natal na igreja. E resolveram comprar uma árvore de Natal bonita e enfeitar aquela árvore. A árvore tinha quase 5 metros de altura. Sabe aquela coisa que mobilizou todas as mulheres da igreja? Um monte de gente se envolveu. Foi lindo de ver. Ele falou, nossa, André, foi um negócio tão gostoso, tão participativo. E estava lá a árvore e tal, até que um final de semana, antes da árvore ser inaugurada, obviamente, chega um irmãozinho lá da igreja. Pastor, eu estou escandalizado. Irmão, o que aconteceu? Essa árvore de Natal, isso é um símbolo pagão. E originalmente é mesmo. Assim como comemorar o aniversário de Jesus no solstício de verão também não é lá muito certo. Jesus não nasceu em dezembro.
Nossa, espero não ter acabado com o Natal de ninguém agora. Mas a questão não é essa. As coisas são santificadas e podem ser utilizadas como símbolos daquilo que é verdade, sem crise com isso. Pode continuar montando sua árvore de Natal, sem problema. Mas ele percebeu que o irmão ali estava muito inquieto, estava realmente... E ele chegou com muito jeito, falou, eu vou ter que tomar essa decisão. E chegou para as irmãs da igreja, irmãs, olha, a gente está tendo uma situação aqui com uma pessoa da igreja que está escandalizada com a árvore de Natal aqui. Vamos tirar? Mas pastor, vocês estão entendendo? E aí ele abriu, 1 Coríntios capítulo 8, falou, olha, entenda, a gente tem que ser cuidadoso com o coração desse irmão. Vamos tirar a árvore. E aí fizeram, desmontaram toda a árvore. Tira a árvore. No final de semana seguinte, o irmão chegou lá, olhou, viu o palco vazio e falou, ai, que dó. Aquele irmão que estava escandalizado. Ele falou assim, estava tão bonito. E chegou para o pastor estava pensando bem, a árvore estava tão bonita, traz a árvore de volta, monta a árvore toda de volta. E ficaram com a árvore lá e o problema foi vencido. Mas percebe essa sensibilidade. Pode parecer, cara, mas que bobeirinha é essa? Não, de repente aquilo é algo que precisa ser vencido no tempo certo, com a ajuda de Deus e com a ajuda, sobretudo, de pessoas mais maduras que sabem exercitar a sua liberdade cristã de forma equilibrada e correta. Pode ser tão pequeno, mas acreditem, queridos, coisas pequenas muitas vezes têm machucado desnecessariamente gente que ainda não está no mesmo momento da vida cristã que você está. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. É essa a preocupação de Paulo, quando ele começa a falar isso no capítulo 8. E quando ele chega no capítulo 9, Paulo vai se usar como exemplo dessa questão da modulação da liberdade cristã. Falei, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu já dei o exemplo da árvore de Natal, agora vou dar um exemplo um pouco mais sério, consistente aqui. Paulo fala, eu tenho direitos como aquele que prega o Evangelho, de ser sustentado pela igreja, de ser cuidado pela igreja. Eu tenho esse direito. Ninguém vai falar para mim que eu não tenho. Isso no capítulo 9. Só que eu abri mão desse direito. Eu abri mão. E não é um direito, e não é que não é um direito. Quero frisar bem, é um direito. Ele fala isso o tempo todo ali. Mas eu abri mão desse direito para que a expansão do Evangelho, para que a pregação do Evangelho pudesse ocorrer sem maiores problemas. Eu não queria escandalizar ninguém. Eu não queria que um direito meu pudesse, de alguma forma, impedir a expansão do Evangelho. Então ele vem trabalhando com essa ideia, modulação da liberdade cristã, exercício da liberdade cristã que considera o outro que é mais fraco, que está num outro momento do que o meu momento, que considera a fragilidade, os escrúpulos do outro de uma forma a cuidar do reino de Deus, em prol do Evangelho, em prol da consistência da fé cristã. É por isso que ele vai falar, olha, eu me fiz fraco para com os fracos, eu me fiz judeu para com os judeus, gentil para com os gentios. A ideia ali, eu procurei me adequar. Apesar dos meus direitos, eu abri mão de alguns deles, eu abri mão de algumas coisas e procurei me adequar à realidade das pessoas com as quais eu estava trabalhando, para entender as suas necessidades, entender as suas fragilidades, entender as suas inquietações, os seus medos, o seu momento, a sua história. Porque para poder ajudá-las, para poder caminhar com elas, eu não posso me alienar da realidade delas. Eu não poderia fazer isso jamais. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma ilustração prática disso aqui, um texto, um excerto do livro Sal na Terra dos Brasis, do Vadislau Martins Gomes. É um pastor reformado brasileiro, muito querido. E ele fala assim, usando esse texto para exemplificar essa preocupação de Paulo aqui, como a gente tem que estar atento a isso. No pastorado de uma igreja em São Paulo, próximo ao Rio Tietê, onde se iniciava uma favela, dispus-me a evangelizar algumas pessoas de lá. Apanhei um pacote de açúcar e, assim munido do mais doce atrativo, pensava, dirigi-me ao campo. Aproximei-me de um homem assentado nos degraus mal ajustados de um barraco e ouvi, olhando para o açúcar. Isso aí, para mim, ele parecia conhecer o riscado. Joga fora, depois a gente conversa. E ele continuou, você é o que tem e eu o que não tem.
Desse jeito não tem papo, tem venda. A lição foi preciosa. Joguei o saco de açúcar, lamentando a perda e antecipando o olhar da minha mulher. Desfalcou a cozinha da esposa. Né? Mas foi vantajoso. Depois de um tempo assentados juntos, quando os ruídos provocados pela fome começaram a entrar no mesmo ritmo para os dois, conversamos sobre a vida, sobre dores e alegrias, e ele me ouviu falar de Jesus. Parece que é isso que Paulo está querendo falar para a gente, ou querendo dizer: eu me fiz fraco para com os fracos, gentil para com os gentios, judeu para com os judeus. Eu entendi a realidade, eu mergulhei na realidade deles e compreendi, busquei compreender as suas fragilidades antes de sair dando receita para eles do que fazer. E também não tentei comprar a atenção deles com 1 quilo de açúcar, 2 quilos, 5 quilos, ou seja lá o que for. Não que a gente não possa ajudar quem precisa, ok? Às vezes a gente precisa entrar com questões materiais também, mas eu não uso do assistencialismo como forma de captura para que as pessoas ouçam o Evangelho. A assistência tem lugar dentro da igreja. A gente precisa se preocupar, sim. Mas eu não posso criar uma mentalidade de troca. Você me dá 1 quilo de açúcar e eu te deixo me falar do Evangelho. Não é bem assim que a coisa funciona. Quando a gente chega efetivamente em 1 Coríntios 9, 24, eu sei que eu dei uma volta tremenda aí, fiz uma digressão longa, mas aí a gente começa a entender um pouquinho mais o que Paulo está querendo falar, quando ele chama a gente, como ele chama a nossa atenção sobre sermos atletas. Ou usar a ilustração da corrida para a nossa jornada cristã. Quando ele usa esse exemplo, quando ele chega nesse texto, ele está querendo dizer o seguinte: ele quer apelar para as pessoas, para os crentes da igreja de Corinto, que imitem Paulo nesse exercício da restrição cristã. Ele fala: assim como o atleta em tudo se domina, assim como o atleta se restringe, assim como ele tem uma disciplina, assim como ele tem dia após dia, treino após treino, semana após semana, mês após mês, ele continua trabalhando para não perder o foco, porque ele quer uma medalha no fim das contas. Ele quer simplesmente os louros da glória no final, depois de 2 anos de espera ou 4 anos de espera, se a gente pensar nos jogos atuais. Se ele se dedica tanto para uma medalhazinha lá, imagina se nós não devemos nos dedicar no exercício, na autorrestrição da nossa liberdade cristã para alcançar os demais, para que as pessoas ao nosso lado se aproximem de Jesus, para as pessoas que já são cristãs se pareçam mais com Jesus. A ideia aqui é falar: eu preciso me exercitar na minha percepção de que eu não posso me alienar de Deus e não posso me alienar do próximo. É essa a ideia que está presente aqui. A ideia de se exercitar tem a ver com eu não posso me tornar uma pessoa indiferente e cuidar do meu próprio umbigo o resto da minha vida. E é interessante que Paulo fala no final das contas que eu preciso tomar cuidado comigo também. Porque depois de ter pregado para tanta gente e depois de ter chamado tanta gente para participar desse projeto que visa a remoção, a erradicação da alienação em relação a Deus, em relação ao próximo, eu também preciso cuidar do meu coração para que eu não entre nessa armadilha, para que eu não caia nessa armadilha. Fazendo uso da minha liberdade de forma que eu interrompa, que eu atrapalhe o avanço do Evangelho e o crescimento das pessoas dentro da igreja. Quando ele chama a atenção, ele fala: eu quero que vocês corram como eu corro. E entendam, eu esmurro meu corpo, eu me esforço dia após dia, semana após semana, constantemente, procurando entender o que Deus quer de mim, procurando não estar indiferente àquilo que Deus fala para mim. Porque é sacrificial, sim. Envolve desafios pessoais? Sim. De vez em quando eu vou ter que deixar de comer a picanha. E vou ter que comer abobrinha. E, cara, como eu gosto de picanha. Como eu gosto de picanha. Mas naquele momento, por amor a Deus e por amor ao próximo, com gratidão no coração, eu vou optar pela abobrinha. Desculpa o exemplo tão
Tão bobinho assim, mas fica mais claro para a gente talvez. Paulo vai afirmar aqui nesses versos que essa corrida contra a alienação, essa corrida contra a insensibilidade em relação ao outro, ela precisa ser intencional, ela precisa ser voluntária, ela precisa acontecer de uma maneira insistente na nossa vida, porque nós, naturalmente, somos os nossos melhores amigos. E somos muito afeitos à nossa própria agenda, ao nosso próprio mundo idealizado. A gente se recolhe dentro da gente mesmo e procura viver a nossa vida e procura criar nossa pauta de vida em torno daquilo que é mais interessante para a gente. Quando ele fala a respeito de vida comunitária e quando ele fala a respeito de expansão do Evangelho, de pregação do Evangelho, isso tira a gente da zona de conforto. Vai nos tirar da zona de conforto, em algum momento ou outro. E ele fala, habituem-se a isso. Assim como um atleta se habitua com um treino pesado diário para poder ganhar a medalha. Essa é a ideia aqui. Esse envolvimento, esse engajamento constante, intencional, voluntário, para que o outro seja beneficiado. Eu acho que uma das histórias que mais mexem com a gente em termos de despertamento de alienação é aquela que a gente vê na parábola do filho pródigo. Se vocês se lembram bem, o pai tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E num primeiro momento pode parecer que não, mas os 2 estavam alienados do pai. O mais novo, que foge de casa, que sai e gasta toda a herança do pai, é aquele que se toca primeiro de que ele está alienado e ele precisa voltar para o pai. O irmão mais velho demora um pouco mais. Aliás, a história fica em aberto. Não existe uma resposta clara ali. Está em aberto, a gente não sabe que decisão esse irmão mais velho vai tomar. E eu creio que muitas vezes nós agimos como irmãos mais velhos, dentro e fora da igreja. E o que o pai está fazendo, falou, cara, vem para dentro do banquete, vem celebrar comigo, vem banquetear comigo, vem se alegrar com a minha alegria. Você é meu filho já. Estamos juntos, já faz tanto tempo, tudo que eu tenho é teu. Se alegra com a minha alegria. Timothy Keller, ele coloca num dos livros dele, o livro O Deus Pródigo, quero trazer também um excerto, de como a gente talvez tem que tomar cuidado com isso e se despertar, ou ser despertado e atender a esse acordar, esse despertar da alienação. Ele fala assim no seu livro: os irmãos mais velhos desse mundo necessitam desesperadamente ver a si mesmos no espelho. Jesus direcionou essa parábola do filho pródigo primariamente aos fariseus para mostrar a eles quem eles eram e encorajá-los a mudar. O irmão mais novo sabia que estava alienado do pai, mas o irmão mais velho não. É por isso que a situação do irmão mais velho é tão perigosa. Irmãos mais velhos não vão a Deus clamando por cura para a sua condição. Eles não veem nada de errado consigo, e isso pode ser fatal. Se você está doente e sabe que está doente, você procura um médico. Se você não sabe que está doente, não procurará. E você poderá morrer. A ideia aqui não é morte espiritual, ok? Mas é a inoperância, a inutilidade, aquela vida que não se alegra com a alegria do Pai, que não banqueteia com o Pai, que não vibra com aquilo que o Pai vibra, que não celebra com aquilo que o Pai celebra, porque não consegue compreender ainda que a sua própria alegria não é uma alegria ligada, conectada ao Pai. Mas o Pai está lá, vem comigo, você é filho, vem para dentro, vamos participar desse banquete, vamos nos alegrar. O convite está feito. Esse filho precisa decidir entrar nessa casa, banquetear com o Pai e se alegrar com o irmão que voltou. É uma decisão dele, ele precisa fazer isso. A ideia aqui, queridos, é que nós precisamos aprender a dizer não para nós mesmos muitas vezes. Essa é a ideia desse texto. Nessa jornada esportiva cristã, para que a gente consiga operar dentro daquilo que é projeto de Deus, a gente precisa aprender a dizer não para a gente muitas vezes.
A gente precisa se dispor a sair em busca dos que ainda estão alienados do Pai, sedentos por sentido e respostas para a sua existência, que só a salvação de Cristo pode oferecer. Nós precisamos também nos alegrar com o Pai sempre que um irmão mais novo, um irmão mesmo, salvo por Jesus, tiver a sua alienação curada, entrando para a família cristã. Nós precisamos aprender a dizer não até mesmo aos direitos legítimos que os nossos irmãos mais novos vejam o irmão mais velho em nós, o verdadeiro irmão mais velho em nós, e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Eu tenho meus momentos de irmão mais velho. Eu acho que todos nós temos. Deixa eu te falar, nós sempre fomos filhos. Tudo que é dele é nosso. O que Deus quer da gente muitas vezes é que a gente seja capaz de se alegrar com Ele, na alegria dEle, na dimensão dessa alegria dEle. E aí eu tenho que responder aquela pergunta que eu levantei no começo. Dei essa volta toda para responder uma pergunta que a gente fez no começo. Mas a gente precisava entender o contexto desse texto para poder aplicá-lo corretamente, né? Respondendo uma pergunta do início dessa mensagem, que tipo de corrida se assemelharia mais àquela proposta por Paulo em 1 Coríntios 9, 24 a 27? 100 metros rasos ou maratona? Eu quero responder utilizando um gráfico. A gente vai tentar se coordenar aqui, né, Marcelo, agora. E esse gráfico ele tem dois eixos. Um é tempo, horizontal, e o outro é santidade, vertical. E você tem uma cruz ali que marca o início da caminhada cristã, o momento em que você se tornou ou que você foi tornado filho pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. E muitas vezes a gente crê que a nossa jornada com Deus é basicamente um gráfico ascendente meteórico em termos de tempo. A santidade, você vai se tornar santo do dia para a noite virando algumas chaves. Como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Você é o Usain Bolt da santidade. A gente tenta muitas vezes ser o Usain Bolt da santidade, resolver todas as nossas inquietações da vida cristã assim. Mas, na verdade, parece que a vida cristã, a jornada com Deus, ela acontece de uma forma um pouco mais progressiva e mais parabólica. É alguma coisa que vai crescendo devagar até chegar a um ápice. Mas também não é estável. Dentro dessa jornada a gente tem oscilações também. A gente varia. Deve ter um gráfico variando enquanto sobe. É nesse sentido que algum amigo meu falava que cristão até quando cai, cai para frente. Porque apesar de oscilar, ele continua crescendo com Deus. E a gente não oscila só numa área, a gente oscila em várias. Uma está legal, outra não está tanto, e Deus vai trabalhando com a gente à medida que a gente vai se deixando conhecer por Ele, se pastorear por Ele, ou se conhecendo com a ajuda dEle e caminhando com Ele. Eu creio que a jornada cristã tem mais a ver com esse segundo gráfico, e não o primeiro. Talvez seja mais uma maratona mesmo, onde você tem que administrar momento a momento os seus recursos, a compreensão do seu momento dentro da corrida para poder chegar. E não para aí também. No próximo gráfico, e aí eu vou usar um gráfico mais simples, eu me vejo num determinado momento, a minha ascensão, o eu ali, mostra de repente o meu caminho, a minha jornada, o meu crescimento, a minha maturidade. E eu preciso começar a lembrar que existe um outro que talvez esteja num crescimento mais lento que eu. Tem o seu momento, tem a sua jornada, tem a sua própria forma de desenvolver a vida cristã. Eu tenho que entender a forma como ele corre. Eu tenho que entender a dinâmica da corrida dele. Porque a gente vai chegar no mesmo lugar. Já está garantido. Tanto ele quanto eu chegaremos. Nós chegaremos lá. E essa disposição de lidar com o ritmo de corrida dele tem que haver no meu coração, porque eu preciso entender também que existem outros que também estão sendo maduros comigo, compreensivos comigo, me ajudando a correr a minha própria corrida. Não existe só o outro abaixo de mim ou mais imaturo que eu. Existe o outro mais maduro que eu e que também transmite com a sua atitude amor, carinho, trabalha comigo nessa dimensão de se esforçar para que
a pessoa de Jesus, o caráter de Cristo seja realizado ou seja efetivado em mim. A nossa vida é uma maratona. Mas eu creio que aquela foto inicial da maratona de 2 corredores chegando juntos é o que exemplifica bem a maratona da vida cristã. A gente não corre sozinho. Nós corremos juntos. Precisamos uns dos outros para a gente correr e chegar juntos. Essa é a ideia aqui. Essa é a ideia que Paulo está trazendo para a gente nesse texto. E a gente precisa do amor de Deus. Tudo o que é necessário para a gente fazer isso já foi providenciado por Ele. É uma questão da gente se exercitar tal como um atleta se exercita para correr. Essa é a ideia aqui. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua bondade, pelo ensino da tua palavra. Pedir ao Senhor que nos ajude a crescermos em amor uns com os outros. Pedir ao Senhor que nos ajude a sermos instrumentos teus na vida uns dos outros e estarmos abertos para a instrumentalidade do outro na nossa vida. Nos ajuda especialmente na questão do exercício da liberdade cristã, que precisa ser tão atenta, que precisa ser tão cuidadosa, tão intencional e voluntária, para que outros cresçam e andem cada vez mais perto do Senhor. E obrigado por aqueles que já têm sido suficientemente maduros para nos ajudar na nossa própria caminhada. Que o Senhor continue a fortalecê-los, continue a ensiná-los também e a renová-los para a edificação do teu corpo, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.